Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estarei tratando hoje sobre as operações que houveram no ativo do mini dólar dentro da forma como nós operamos, tá? Dentro da minha sala operacional. Então vamos lá, pessoal. Pregão do dia 10/4, ou seja, hoje, aqui no dólar, segunda-feira. Beleza? Bom, a gente inicia sempre por 2 minutos na espera de algum pivô. Não tivemos nenhum trade de abertura. Nós estávamos na espera de uma volta em V. Uma vez que o mercado caiu com tamanha violência, nós ficamos na espera de que houvesse um fundo com topo para dar a entrada nesse padrão que nós chamamos de volta em V, ok? Que é esse padrão aqui quando o mercado cai ou sobe com muita violência e acaba fazendo um pivô no sentido contrário à tendência, formando um pequeno W ou M, dando, né, vazão a este padrão que nós chamamos de volta em V. Como você pode ver aqui, né, ele não deixou um topo nem fundo. Então, não caracterizou um padrão de volta em V. Nós deixamos para lá para não forçar a barra, tá certo? Bom, a primeira entrada, então, veio aqui em 2 minutos, tá certo? Em formato de pivô ou Power Breakout, tá? Vamos colocar aqui uma espécie de Power Breakout, porque o mercado estava quieto, né? E aí, no momento que ele foi lateralizando, ele testou a média de 8, subiu forte para seguir viagem, né? Então, primeira entrada realmente validada estaria aqui. Nós não entramos nessa operação, nós abrimos mão desta operação, tá? Por quê? Porque ela estava muito esticada, né? Não só em 2 minutos ela estava muito esticada, como também em 5 minutos ficou mais claro ainda. Em 5 minutos você consegue ver visivelmente o quão esticada estava, né, essa entrada, olha só. Totalmente assimétrico. Então, pela assimetria causada em 5 minutos, nós preferimos abrir mão desse Power Breakout. Houve um porém também, tá? Que aqui no candle de 9,55 o dólar estava subindo, mas o índice no candle de 9,55 também estava subindo. Então nós tínhamos os dois ativos na mesma tendência, o que fez com que a gente abrisse mão aí dessa operação também. Então foram duas coisas, a assimetria e o índice na mesma tendência do dólar, tá? Tivemos a nossa segunda entrada aqui por 2 minutos, vale a pena ressaltar que, apesar da assimetria e apesar também do índice, né? Se a gente puxar o alvo aqui, você vai ver que cravou, inclusive, até o terceiro alvo aqui em cima, tá? Da nossa operação. Foi até o segundo sem pegar o seu 0 a 0, então seria uma operação bem completa, bem bonita, tá certo? Tivemos aí uma segunda operação. Qual que é a segunda operação? Bom, a segunda operação seria esse outro pivô aqui, né? Seria o clássico metade, uma vez que ele respeitou os 50%, né? Respeitou os 50%. Deixa eu gravar isso aqui. Mais uma vez que ele respeitou os 50% de correção dessa onda, né? Na verdade, nós teríamos aqui um clássico perto, tá? Que seria o melhor tipo de pivô para a gente fazer. Olha aqui. Clássico perto, né? Que é onde ele corrige respeitando os 50%. Né? Que foi o que aconteceu aqui neste caso. Olha, respeitou os 50%, não fechou nele nem abaixo dele. Então, aqui a gente estaria dando vazão para uma entrada muito bonita no dólar. Por que a gente não executou essa entrada, então, se ela é tão bonita assim? Porque já havia havido a primeira operação, seria um Power Breakout, que nós abrimos mão, tá? Onda 1, onda 2, onda 3, e a gente sabe que um próximo pivô já é uma operação mais cansada, então logo de cara a gente prefere abrir mão desse tipo de operação que já é cansada, que já está na onda 5 de Elliott. É sempre melhor pegar o primeiro. Se pegou o primeiro, quer dizer, se você hesitou o primeiro, né, por uma dificuldade, por que você vai então pegar o segundo? Não faz sentido, tá? Na mesma forma, além de ser o segundo, se a gente pega aqui o candle de 10 e 20, se a gente vai para o índice para ver o candle de 10 e 20, ele também estava subindo, então o índice ainda estava em alta, dando medo para entrar nesta operação aqui, tá certo? Então a gente tinha o índice e o dólar caminhando no mesmo sentido hoje, né, fazendo com que essas duas operações dessem um pouco de medo. Mas se a gente retirasse esse fator, ainda tinha um problema aqui. Primeiro era que estava muito esticado, se não tivesse a gente entraria, ou não, né, por conta do índice, a gente ia ver isso. Mas o segundo fator desse aqui é que ele já era o segundo trade do dia, né? E se você for em 5 minutos, você vai ver que ele também compõe uma assimetria. Ele também compõe uma assimetria, né? Ficou um trade estranho, não ficou um trade legal, tá certo? E o terceiro trade, que foi o trade que daria certo, aqui a gente tentou achar um contexto para uma volta em V, só que não ficou, tá? Eu acho até um erro, apesar da gente ter considerado uma volta em V e aqui ter dado gain, né? Numa entrada na perca dessa mínima, como se tivesse feito onda 1, onda 2, onda 3, e aqui ele feito
o que nós chamamos de trick entry, né? Eu não acho legal a gente ter cogitado isso aqui como volta em V. Eu prefiro agora, olhando com os olhos de forma melhor, não considerar isso aqui como uma volta em V, mas sim como uma pequena consolidação, tá? Tivemos, então, um trade de afastamento superior como saída dessa consolidação, feita aqui neste pivôzinho. Foi até um trade que a gente acabou optando, né? Eu mesmo entrei nesse trade aqui, cheguei a entrar nesse trade aqui, tá? Mas olhando de agora, eu prefiro nem considerar isso como um trade, porque ele está bem avacalhado, apesar de ter dado gain. Mas tivemos aqui o trade de afastamento superior, que é quando nós temos a média de 200 e o gráfico arma um pivô em relação à média de 200. Vamos ver isso aqui na nossa apostila. Afastamento, ó, tá? Mesmo cenário aqui, quando a gente tem uma média de 200 e o mercado acaba abrindo um pivô em direção a ela. Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O mercado fez um pivô em direção à média de 200 alinhado com a 20, tá certo? Não é o tipo de operação. Na verdade, é o tipo de operação que eu gosto de fazer, mas esse aqui também estava num contexto que não estava tão interessante. Mas mesmo assim não deu stop, tá, galera? Então, se você tivesse saído aqui no primeiro alvo, ó, você não tomaria stop. Ele foi exatamente até o primeiro alvo para depois retornar a subir, tá? Então, no dólar hoje tivemos aí 3 trades, tá? Se forçar muito a barra, dá para ver um quarto trade aqui, mas vamos deixar desclassificado para isso aqui não virar hábito, tá? Volta em V tem que ser bonita, ela tem que corrigir, só vir e fazer, não ficar nesse lenga-lenga que ela ficou aqui para romper. É um erro ficar nessa lenga-lenga para romper, ok? Então, com base nisso, nós tivemos aqui o primeiro trade por 2 minutos, que daria para ser feito, mas a gente considerou uma assimetria muito grande, tá? E o concílio com o índice também não estava interessante. Tivemos aqui este segundo trade, que seria um trade que não estava tão legal, porque ele também estava meio assimétrico, mas tinha o fator de ser o segundo trade o segundo pivô dessa tendência, né? E a tendência já estava bem esticada. Então, houve o primeiro pivô, vai tentar fazer o segundo, não está tão legal, e ele também não está tão simétrico, tá certo? Não está tão simétrico aqui, e o índice estava subindo, então a gente tinha 3 fatores. A simetria, não, o índice estava subindo, e também já era o segundo pivô, uma onda 5 de Elliott, tá? A simetria aqui até que não entra tanto, porque a gente, né, consegue ver aqui ele até está mais bonito, né, com esse fundo aqui, do que pegando esse fundo anterior. Então, até que a simetria não estaria tão assimétrico não, tá, pessoal? Aqui dá para a gente considerar que ele tem simetria bonitinha assim, tá? O BO maior mesmo é que ele já era o segundo pivô, né? Se hesitou o primeiro, vai entrar no segundo para quê? E era o mesmo motivo, hesitamos uma entrada no primeiro, por assimetria, mas também pelo índice. E aqui o índice também estava avacalhado, então você vai entrar para quê nisso, tá? Que daria stop. Então, primeiro trade, que a gente hesitou pela simetria, daria gain. O segundo trade daria stop, tá? E o terceiro trade, que foi o trade mais limpo que a gente teve aqui, daria um gain até o primeiro alvo, mas com pouquíssimos pontos, né? Pouquíssimos pontos mesmo. Se a gente entrasse aqui no 95, não, 95, deixa eu ver aqui, é 94, né? Se a gente entrasse no 94 e saísse no 91, daria 2,5 pontos, olha só. Não é legal, não é um trade tão interessante assim para a gente, ok? Mas seria isso, pessoal. Então, 3 trades hoje não foi um dia muito legal, foi um dia que andou muito, mas andou muito sem padrões claros, ok? Andou muito sem padrões claros, e os padrões que foram deixados sempre deram medo, tá? Deixaram medo aí por conta da confluência com o nosso índice Bovespa. Então é isso, pessoal. Vou finalizando aqui. Se você quer, de fato, operar comigo todos os dias, ver essas análises de antemão, acompanhar a minha tela ao vivo, de 9 às 1, tá? Entre em contato comigo pelo Instagram, vai na bio do meu Instagram, que você vai ter o acesso lá a poder me chamar diretamente no WhatsApp e trocar uma ideia comigo sobre a sala para você entender melhor como é a nossa dinâmica da sala educacional e operacional índice dólar. Certo? Vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.